Olá, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, o canal do professor Tarcísio Teixeira. Quero que você se inscreva nesse canal, viu? Ajuda muito, tá? Também, se puder deixar o like, compartilhar o conteúdo com você sabe, aquelas pessoas que são ligadas ao agronegócio, ligadas ao direito do agronegócio, compartilhe esse conteúdo. E, óbvio, né? Caso você queira comentar, fazer observações, fazer perguntas, colocar o seu ponto de vista, fique à vontade aí. E, lógico, sentir o maior prazer em conversar com você através dos comentários, tá bom? E vamos para a nossa lista, né? Nós estamos fazendo a nossa lista aqui de fundamentos do agronegócio, baseado na obra do Macilon Araújo. Lógico que a gente vai atualizando algumas coisas que vão mudando, né? Mas a obra em si ela traz uma lista quase que completa, né, dos componentes da grande cadeia ou grande rede, né, que compõe o agronegócio. E do que nós vamos falar hoje? Crédito. Crédito, seguro, financiamento. Tá? Então, primeira coisa que é importante, principalmente para quem não é do agro, entender por que precisa ter esse crédito. A gente encontra muitas pessoas que às vezes não entendem, eles acham que o governo fica favorecendo grandes fazendeiros, né? E nós já comentamos aqui que não é essa a questão, né? Não é ser o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor. Tá? Até porque essa classificação de propriedades pequenas, média e grande também no agronegócio não é tão simples assim. Se você tiver, por exemplo, uma propriedade pequena, né, mas de cultura intensiva, como por exemplo olerícolas, vizinha São Paulo, financeiramente você é um grande produtor. Não extensão, mas financeiramente. Um produtor que esteja trabalhando com grãos, soja, dependendo da área onde ele está, da distância de grandes centros, tá? O poder financeiro dele é menor do que esse produtor de olerícolas que está perto de São Paulo. E não pense você que, porque o produtor de soja polui, joga herbicida. Não, dependendo da cultura intensiva que vai se fazer, tá, gente? Um tomate, um pepino, dependendo das estratégias, né, do manejo que esse produtor faz, ele usa muito mais agrotóxicos do que um produtor de soja. Então, não é tão simples assim, sabe, fazer essa classificação, né, quem é grande e quem é pequeno, tá? Mas independente de ser grande e pequeno, de ser cultura extensiva, intensiva, é preciso gerar crédito por diversos fatores. Quais são os principais? Os principais, tá? Os principais são risco. A agricultura, a pecuária, ela tem riscos. Então, se você tem uma atividade que tem muito risco, você vai afastando os investidores. E aí você vai começar a diminuir o agronegócio. Então você imagina, né? Nós temos a questão da segurança alimentar e nós temos a questão das exportações que gera o nosso saldo positivo na nossa balança comercial. E se nós deixamos assim para que o produtor assuma todos os riscos sozinho, né? Não tem um mecanismo de diluir, né? Minimizar esse risco com seguro de alguma forma, nós corremos, né, o risco de diminuir esse número de empresários e diminuir o nosso agronegócio, o que seria péssimo para o Brasil, péssimo. Né? Nós íamos entrar aí realmente num buraco sem fundo. Se encontrar o fundo vai ter um alçapão lá embaixo. Então precisa ter isso. Outra coisa também, né, é o volume de gasto que se faz, tá, gente? Ele é muito intenso no momento do plantio. É muito intenso. E gera-se demanda por os insumos, consequentemente o preço desses insumos vão estar alto nesse momento, e aí ele vai ficar um tempão gastando quando vai cultivar, aí ele vai colher. Quando ele vai colher todo mundo naquela região. Então vai gerar o quê? Uma oferta muito grande, e os preços tendem a cair. Então precisa de crédito também, gente, para equalizar, né, esse momento que ele vai gastar muito dinheiro plantando e depois ele precisa de crédito, tá, para equilibrar essa comercialização.
Ele tem que investir muitas vezes em armazenamento para que não seja obrigado a comercializar tudo conforme ele vai colhendo, porque senão ele vai ter que comercializar por um preço muito baixo. Ou seja, seria outro fator que vai afastá-lo. Um terceiro motivo, né? Investimento, gente. Os investimentos no agronegócio, muitas vezes eles demoram um tempo, né? Você pega uma implantação de uma agroindústria, por exemplo, né? Você tem que fazer todo o projeto, né? Aí você tem que contar com toda a estrutura em volta de produção, que você precisa, né, muitas vezes criar esses fornecedores. Por exemplo, imagine uma empresa ou uma cooperativa integradora produtora de proteína animal de frango ou de suínos. Toda a estrutura no entorno que tem que se desenvolver para aí sim aquela agroindústria, né, começar a receber os frangos, processar, vender, exportar. Mesmo para o produtor individualmente, né, se ele compra matrizes, se ele vai investir em material genético, né, até aquele animal nascer, crescer, se tornar, por exemplo, um animal produtivo em leite. Então, devido a essas razões, né, nós precisamos ter crédito disponível, gente, para manter esse agronegócio funcionando. E tanto é importante isso, que isso é regulamentado por lei. Então, quando que o Estado, né, voltou os olhos? Tá? Foi no ano de 1965. 65, vamos fazer as contas aqui, 56 anos atrás. Então foi instituído o crédito rural brasileiro pela lei 4.829. Só que em 1964, um ano antes, né, a lei 4.595 criou o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então foi criado o Sistema Nacional, no outro ano foi institucionalizado esse crédito. Tá? E essa lei que instituiu o crédito, ela foi regulamentada pelo decreto 58.380 de 1966, tá? Então bem próximo. Depois nós tivemos o decreto 167, que eu já comentei aqui em outros vídeos sobre ele, de 1967, que dispõe sobre os títulos de crédito rural, né, e dava outras providências. Então, no início, tá, esse crédito rural, instituído ali pela lei 4.829, é basicamente estatal. Tá? Isso é um processo que começa com o Estado providenciando isso. O decreto 167 já vem como uma modernização quando começa a transferir para o próprio produtor a responsabilidade de apresentar garantias para esses empréstimos. Então, por exemplo, né? Lá, quando você vai ler esse decreto 167, você vai ter as cédulas, né, para hipoteca e de penhor penhoratícias. E as duas juntas, né, de penhor e de hipoteca. Então ele pode começar a colocar o produto como garantia ou colocar a propriedade como garantia. Então com isso você começa a transferir para ele a responsabilidade em honrar com esses compromissos do crédito. Esse sistema funcionou, ele deu ali uma alavancagem no processo, começou a dar mais segurança e inclusive mais, né, empresários entraram, mudou a cara da agricultura no Brasil, né? Aquela agricultura que era uma agricultura muito similar ao processo que nós tínhamos aqui de plantio de cana, ainda com o tempo da escravidão, né? Se mantinha isso, aquelas grandes áreas, com boa parte delas improdutivas. Por quê? Porque o empresário não queria correr o risco. Tá? E essas terras, inclusive, de baixo valor. Porque quem que vai investir num bem de produção no qual a atividade é arriscadíssima? Ninguém faz isso. Quando começa esse crédito em 65, tá? E a possibilidade de apresentar o decreto 167, garantias para obter crédito, começa a mudar a cara da agricultura. Inclusive aí começa o processo de modernização na agricultura brasileira e também a valorização das terras rurais. Estruturalmente, tá, gente? Hoje, como que é esse crédito, né? Esse crédito, então, ele vai vir desses fundos, que eu vou comentar rapidamente com vocês como ele é constituído, através dos ministérios. Ele vai passar, então, pelo Bacen.
Aí ele vai para os agentes financeiros, do qual o principal é o Banco do Brasil. Hoje, muito forte também as cooperativas de crédito, está entrando a Caixa Econômica e estão entrando os bancos privados. Destaque aí, por exemplo, para o Bradesco, né? E são eles que vão operacionalizar esse crédito. Então, vem o recurso da União, né? Tem os sistemas para isso, que eu vou explicar aqui rapidamente, de disponibilizar esse recurso do sistema financeiro, por isso que passa pelo Bacen, vai para essas instituições financeiras que operacionalizam o crédito, ou seja, é na agência ou nas agências dessas instituições que o agricultor senta lá para ser atendido pelo técnico, tá? Para apresentar o projeto e conseguir essa linha de crédito. Só que aí começa um probleminha, né? O problema é que esses recursos providenciados quase que exclusivamente pelo Estado e sendo sustentados pela garantia do próprio produtor, não se mostraram muito interessantes. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, quando o agricultor quebra, gente, então ele perdia a propriedade. Só que essa propriedade ia para onde? Para aquela instituição que aceitou ela como garantia. E aquela instituição não é uma instituição produtiva. Ela não trabalha com isso. Não é a função do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, das cooperativas de crédito, pegar a propriedade e produzir. Quem faz isso é o produtor. Então, toda vez que ocorria esse processo de execução para que uma instituição financeira fosse ressarcida, né, daquele empréstimo, daquele crédito que foi dado, você tirava um agente produtor. Então, era uma área menos produzida. E isso é péssimo, isso não resolve. Então, outro fato que as pessoas não entendem, né? Por que periodicamente o governo está renegociando essas dívidas? Porque você não pode tirar esse cara do cenário. Você tem que criar condição para que ele renegocie aquela dívida, consiga crédito de novo e volte a produzir. Às vezes você olhando individualmente, você fala, teve Xuxa, né? As pessoas falam muito isso, né? Porque ele é um fazendeirão. Não é, tá? Isso é para todos os agricultores. E, inclusive, tem muito mais facilidade os pequenos e médios agricultores, nesse caso, por parte do Estado. Porque você não pode tirar esse sujeito. Esse sujeito, ele saindo, é uma propriedade que fica desativada e não produtiva. E aí, no todo, né, quando você olha o país como um todo, o agronegócio como um todo, isso só representa uma coisa, prejuízo para a sociedade. Então, foi-se buscando outras formas, né, de produção e uma nova compreensão, né, desse processo. Além de você desativar também o produtor que está ali, né, você tira ele do cenário, a partir da década de 50, o agronegócio começou a ser interpretado como uma grande cadeia de produção. Então, essa grande cadeia tem como elo central o agricultor, o pecuarista. Quando você desativa esse cara, todas essas cadeias que foram montadas, elas começam a ser prejudicadas. Então você imagina toda a estrutura que foi feita para as máquinas que vão fazer a ração, para a indústria de tratores, para a indústria de implementos, a indústria dos agroquímicos, dos fertilizantes, o transporte, o armazenamento, tudo isso fica desarticulado. Então, para que você consiga fazer uma boa gestão de crédito agrícola e pecuário, você tem que ter essa visão de agronegócio, tá? E quanto a essa grande cadeia produtiva. E isso, então, foi providenciando mudanças, né? Dentre essas mudanças, tá? Nós vamos ter uma transferência, então, para o setor privado. Só que falar um pouquinho antes dessa transferência aí para o setor privado, vamos falar um pouquinho, então, como eu falei para vocês aí, sobre essa questão dos recursos, tá? De onde que ele vem, esse recurso, quando se fala, né, do Plano Safra. Bom, primeiro, tá, gente? Nós temos aquilo que o governo chama de recursos controlados, tá? Basicamente, três formas. É o seguinte: dos depósitos que se faz no sistema financeiro, obrigatoriamente, tá, por um sistema, né, por um motivo de um sistema de segurança do próprio sistema financeiro, essas instituições financeiras, elas são obrigadas a fazer um depósito no Banco Central.
que é isso? É o seguro dos próprios bancos. Então, quando os bancos, algum banco tem algum problema, ele vai entrar em algum problema de insolvência, por exemplo, o Banco Central vai utilizar esse recurso, que é esse percentual dos depósitos à vista que eles têm que depositar como garantia no Banco Central, e ele usa isso para socorrer os bancos. Então, um percentual desse recurso que está ali no Banco Central, ele é utilizado para financiamento, tá? Para crédito agrícola. Tem um percentual para isso. Você fala, pô, mas esse dinheiro não era para garantia? Sim, mas aí tem a garantia do próprio Tesouro da União. Tá? Também nós temos a poupança rural. Tá? A poupança rural, que é uma poupança que também, tá? A taxa de juro dela, quando ela é menor para a instituição financeira, a União garante esse valor para o banco. Então o banco pode, né, de uma forma bem simples, pagar um pouco mais ao agricultor por essa poupança rural, né, para investidor que faça aportes em poupança rural, mesmo que a sua rentabilidade para o banco esteja sendo menor, porque tem a União como garantidor disso. Então, parte dessa poupança rural também vai para os recursos. E fundo de amparo ao trabalhador. Desses daqui, tá, gente, é o que a gente chama de recursos controlados. Também existe uma segunda categoria que são recursos não controlados, tá? Você vai ter uma parte da poupança rural, que é o que a gente chama de não equalizáveis. O que significa isso? Lembra aquela garantia que eu falei para vocês que a própria União dá para a instituição financeira? Se a rentabilidade não estiver sendo suficiente para cobrir, né, as despesas que a instituição financeira está tendo com aquela poupança, a União vai pagar isso, mas não é toda. Então tem uma parte que aí a própria instituição financeira corre o risco trabalhando com a poupança rural, que a gente chama de não equalizável. Então uma parte disso também ela pode investir, tá? Mas é não controlado. A própria poupança rural de aplicação livre e recursos externos que venham dentro da própria instituição financeira. E tem um terceiro tipo de recurso, que são os fundos e programas. Por exemplo, o BNDES, que tem esses fundos, desses investimentos, dos fundos do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte. Nós temos fundo, né, para a defesa da economia cafeeira. E desses fundos e programas que são criados, também pode ser investido, né, como recurso para o nosso crédito agrícola. E nós temos diversos, então, mecanismos. Esse que é o Plano Safra, mais conhecido de todos, e o Programa de Garantia de Preços Mínimos, e aquisições do governo federal, são basicamente aqueles que é uma atuação pura do Estado, vamos dizer. Então, é o Estado, a União, que está providenciando recursos para isso. Só que ele não é o modelo que consegue suprir tudo isso. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro é muito grande, é o maior dos negócios, vamos dizer assim. Então, consequentemente, os outros negócios que são realizados no Brasil, eles não conseguem gerar recursos suficientes para bancar o agronegócio brasileiro. Vamos pegar um exemplo aqui para comparar. Vamos pensar na França. A França também tem a sua agricultura e é uma agricultura altamente subsidiada. Por quê? Porque as outras atividades na França, turismo, cultura, tecnologia, gera muito mais dinheiro que o próprio agronegócio da França. Então pode-se pegar uma porção desses recursos que são gerados das outras atividades e subsidiar, financiar esse agronegócio francês. É diferente do Brasil. O agronegócio ele é muito grande. Então, daquilo que se arrecada, daquilo que gira no nosso sistema financeiro, e que aí esse dinheiro ele é utilizado, né, para gerar esse crédito, ele não é o suficiente. A partir daí, então, foram se desenvolvendo outros mecanismos. Vamos lá, rapidamente a eles, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, como eu falei para vocês, Plano Safra, com aquelas fontes de recursos do sistema financeiro, aquisições do governo federal, né, para garantir preço mínimo,
Empréstimos também, né? Empréstimos com opção de venda, que o governo pode fazer isso também. Então, o governo empresta para o agricultor, para que o agricultor possa esperar esses preços do mercado regularizarem, né? Quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo. E existem formas que são híbridas. O que significa isso? O governo vai entrar com subsídio. Todavia, vai entrar um agente privado assumindo esses riscos. Então, por exemplo, o que o governo faz? O governo pode falar assim, o empresário, você concorda em comprar esse produto aqui desse agricultor ou desses agricultores aqui nessa região e transportar para uma outra região do país e vender lá onde não tem esse produto? Aí o empresário fala, tá, eu quero. Só que tem um problema, tem risco nisso aí, né? E se eu comprar aqui, o preço aqui tiver subido, e lá onde eu tenho que entregar tiver baixado, eu corro risco, não corro? Sim, você corre. Vamos fazer o seguinte, se você assumir o compromisso, obrigatoriamente, de comprar aqui por esse preço mínimo, e vender lá naquele mercado, aí vai depender do preço que tiver lá naquele mercado, eu assumo uma porção do risco com você. Não todo, mas uma porção desse risco eu corro com você. Que é o tal do prêmio que o Estado vai pagar para esse empresário se ele concordar com isso. Então, ele vai ali, se compromete a comprar um determinado lote de produto aqui por um preço mínimo e ele vai vender naquele mercado. Se o lucro dele tiver satisfatório, beleza, o governo não faz nada, olha lá, economizou. Se ele tiver algum tipo de prejuízo, esse prêmio aqui que o governo federal se comprometeu vai pagar para ele. Só que dentro desse limite. E, inclusive, o governo lança leilões desses prêmios. Ou seja, o governo fala assim, desse produto que você vai comprar aqui, por cada saca que você se comprometer a comprar e entregar, eu arco aqui com R$20 de risco, por exemplo. Só que ele lança isso como um leilão. E os empresários disputam esse prêmio, oferecendo quem corre o risco por menos. Então o governo fala, eu pago até 20. Vem o empresário e fala, tá, eu assumo por 19. Eu assumo por 18, eu assumo por 16. Fechou ali. Então aquele empresário que assumiu aquele prêmio ali, ele vai ser obrigado a fazer aquela operação de comprar pelo preço mínimo e entregar, só que se ele tiver algum prejuízo e precisar usar o prêmio do governo federal agora, não é 20, é 16, que ele concordou com isso. Entenderam? Tá, mas nós vamos modernizar mais ainda. Nós vamos para outras formas de transferir, tá, essa responsabilidade para o setor privado. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma lei lá que falava sobre os títulos, né? Títulos hipotecários e de penhor, que é do produto. E que tal se você fizesse uma cédula, né? Uma espécie de título do produto que você vai produzir? Isso, aí criou-se o quê? A cédula do produto rural, que é a CPR. Então você assina garantindo a entrega de um produto que você vai ter ainda. E isso foi modernizado, tá, gente? Foi modernizado em 2004, com a Lei 11.076. Tá? Quando, a partir da cédula do produto rural, né, foram se estipuladas várias outras cédulas e certificados que podem ser emitidos. Tá? Que é o CDA, Certificado de Depósito Agropecuário, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, CDCA, o Warrant Agropecuário, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA, a Letra de Crédito do Agronegócio, LCA. Tá? Lembrando que eu já tenho vídeo gravado sobre isso também. Então isso ampliou a possibilidade, tá, de emissão de títulos e captação de crédito no sistema, né, no sistema privado. Por quê? Lembrando, quem emite a cédula do produto rural é o produtor. O compromisso do quê? Dele entregar a produção dele. Então tem essa garantia. A partir dessa CPR, tá, instituições financeiras, cooperativas, tá,
podem emitir esses outros certificados que eu falei para vocês. E aliás, eu tinha esquecido de um aqui, que é o Warranty Agropecuário. Então vai poder emitir o CDA, o Warranty Agropecuário, o CDCA, o LCA, que é o caso dos bancos, tá? O CRA, no caso de securitizadoras. Então nós multiplicamos essa capacidade de captar dinheiro. Tarcísio, como é que funciona isso? Basicamente assim, ó. Vamos imaginar aqui um banco, para vocês entenderem, um banco. Os outros funcionam nesse mesmo mecanismo, né? As cooperativas, as securitizadoras, funcionam basicamente desse mesmo modelo. Vamos imaginar o seguinte, um produtor quer comprar um trator. O que ele faz? Ele vai até o banco e fala, ó, eu estou precisando de um financiamento aí. Qual garantia você vai dar? Ah, eu vou dar uma CPR. Tá aqui, ó, CPR para vocês. Eu vou entregar esse produto aqui. Na verdade, ele nem entrega o produto para o banco, né? A CPR é só a garantia mesmo, porque ele vai pagar aquilo mensalmente, semestralmente, conforme a linha de crédito que ele obteve para comprar aquele trator. Aquela cédula que está ali é só para quê? É para garantia mesmo, que se não pagar, o banco pode executar. O que o banco faz? O banco fala, poxa vida, deu dinheiro para ele comprar o trator, fiquei com essa garantia aqui agora, só que eu estou com menos dinheiro em caixa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cédula aqui e vou emitir uma letra de crédito. Essa letra de crédito eu vendo no mercado comum para outros investidores. Entenderam? E aí esses investidores vão comprar, por quê? Porque eles estão garantidos pelo banco. E o banco, por sua vez, está garantido pela CPR. Você percebe que monta-se uma cadeia de garantias e, consequentemente, você consegue fazer mais dinheiro entrar dentro do agronegócio mais rapidamente. Por último, tá, gente, e não menos importante, é que nós chegamos no ápice da evolução da formação desse crédito, que é o FIAGRO. O que é o FIAGRO? Fundos de Investimento do Agronegócio. Aí não tem mais essa sequência, né, que o agricultor vai emitir uma CPR, o banco vai ter aquela garantia da CPR e vai emitir a letra para poder comercializar. Não, não vai funcionar mais assim. Ele vai dizer assim, olha, nós estamos buscando investidores porque nós vamos reunir dinheiro para investir em fazendas, em agroindústrias, né? Em títulos, inclusive, que pode comprar esses títulos também. E aí essas pessoas agora correm o risco investindo nesses fundos. E aí você vai pulverizar, porque você vai atrair dinheiro da sociedade como um todo. Aquele dentista que investe em ações, ou fundo de ações, ou fundo imobiliário. Aliás, se você for ver o fundo, né, dos fundos de investimento das cadeias agroindustriais, ela está na mesma lei dos fundos imobiliários, porque boa parte é igual o funcionamento, é a mesma regulamentação. Então esse dentista agora ele vai comprar o quê? Ele vai investir dinheiro aonde? Ele vai investir nos fundos de investimento das cadeias agroindustriais, assim o professor, assim o juiz, assim o empresário, né? Esses investidores. Aí eles vão reunir esse volume, vão fazer esses investimentos e a pessoa pode obter lucro a partir dos investimentos desses fundos. Beleza? É lógico, pessoal, que crédito varal é um negócio complexo, né? Longo pra caramba, e eu tentei aqui em menos de meia hora fazer um parecer sobre tudo isso aí, né? Dar uma visão geral para vocês. Beleza? Se tiverem alguma contribuição, se tiverem alguma dúvida, por favor, deixa um comentário aí. Valeu, um abraço.